Então fala você ligado aqui no canal, eu sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição. Aqui embaixo tem um botão vermelho, inscrito, inscreva-se, é sempre muito importante. E também de graça a tua inscrição, reforça aqui embaixo a tua inscrição, reforça o like também, habilite o sino das notificações para todos os vídeos e vamos falar de Vasco. Mas antes de falar do Vasco, eu quero falar da Betfair. Betfair que é patrocinadora oficial do Vasco e também parceira aqui do canal Vasco Connection, tá certo? Aqui embaixo, no primeiro comentário fixado desse vídeo, tem um link da Betfair junto ao canal Vasco Connection. Clica uma vez, faça a tua inscrição e no momento do teu primeiro depósito na Betfair você vai estar recebendo até R$ 600 de bônus para você estar se divertindo. Corre lá na Betfair, faça a tua inscrição aqui através desse link fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo e ajude o Vasco também, porque ajudando a Betfair você vai estar ajudando nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama de maneira direta. Beleza, galera? Então clica aqui, link fixado no primeiro comentário desse vídeo, repetindo aqui. Bom, hoje é dia de Vasco, hoje o Vasco enfrenta a equipe do Vitória da Bahia no Barradão às 18 horas e 30 minutos com transmissão aqui do canal. Então você que ainda não é inscrito, você que, Eduardo, eu quero acompanhar o jogo, acompanha aqui o pré-jogo, o jogo, pós-jogo, vai ser muito legal esse jogo hoje aqui e vamos confiar em mais uma vitória do nosso gigante da colina. Antes de falar do jogo, de reforços, entre outros assuntos, eu quero falar de um jogador nosso, tá? Que foi muito mal aproveitado e muita gente esquece disso, tá? Muita gente esquece disso. O Luca Orediano é do Vasco, pertence ao Vasco, tá no Cincinnati disputando a MLS, desculpa, e tá arrebentando por lá. Aí você vai perguntar para o Eduardo, por que ele não deu certo no Vasco? Olha, a culpa é total do ex-técnico do Vasco, Ramon Dias, tá? É total. Você vai perguntar o porquê. O Luca Orediano nunca recebeu uma sequência de jogos com Ramon Dias. Nunca. Daí, no início desse ano, o Vasco fez aquela pré-temporada lá em Montevidéu, no Uruguai. Ele simplesmente deixou o Luca aqui e levou o Sebastião Ferreira. Os queridinhos dele. Ah lá, passando mal lá no Corinthians, né? Deixando os torcedores do Corinthians maluco. É ruim, é técnico ruim. Então, assim, eu fico revoltado só de pensar que é um ponta que o Vasco não tem e é do Vasco. Nós não temos no elenco. Poderia estar arrebentando no Campeonato Brasileiro. É nosso, repetindo aqui, e tá por lá. Aí é aquela questão. O cara se adaptou ao futebol lá nos Estados Unidos, na MLS, tá virando ídolo por lá. E dificilmente vai voltar para o Vasco. Essa é que é a grande realidade. O clube dele lá, o Cincinnati, deve exercer a opção de compra e, enfim, e finalizar a contratação do atacante que ainda pertence ao Vasco. Eu fico realmente muito chateado quando eu lembro do Ramon Dias, o comportamento do Ramon Dias com o Luca Orediano, que foi bem no Vasco esse ano, né? No Campeonato Carioca ele jogou bem também, mas infelizmente saiu do Vasco. Vamos aguardar e acompanhar de perto a situação do Luca Orediano. Eu tô levantando essa bola aqui porque é um jogador nosso. E é um excelente lateral, um excelente jogador, lateral, atacante, um excelente driblador, fez 2 gols lá, um golaço, um meio campo, sei lá. Eu vou falar um negócio pra vocês, gente. Sobe o like aí, você que concorda comigo. O Luca Orediano poderia voltar pro Vasco, né? Bom, vamos falar dos jogos do Vasco. O Vasco vai fazer 6 jogos esse mês, né? Esse mês de setembro agora. Começa hoje, né, dia 1º, contra a equipe do Vitória no Barradão, depois pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã. Não, antes tem o Atlético Paranaense no dia 11, na Liga Arena, Flamengo no Maracanã dia 15, dia 22 a equipe do Palmeiras, dia 25 a equipe do Cuiabá, aquele jogo atrasado, e o Cruzeiro fechando o mês lá no Mineirão. Então é uma situação bacana, são jogos difíceis, mas dá para o Vasco continuar subindo na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, também avançando na Copa do Brasil, tá certo? Então, quem que acredita aí na questão da classificação do Vasco na Copa do Brasil e o Vasco buscando classificação no Campeonato Brasileiro, é muito importante, porque eu vou falar aqui, é uma bola que a galera lá do podcast Cruz Maltino levantou ontem, e assim, muito legal, tá? Os números do técnico Rafael Paiva, técnico do Vasco, deixando isso bem claro, técnico do Vasco, completou 20 jogos no comando do Vasco, foram 10 vitórias, 6 empates e apenas 4 derrotas. E realmente
um aproveitamento sensacional de 60%, aproveitamento de time campeão de Libertadores, simplesmente isso. É esse o excelente trabalho que o técnico Rafael Paiva, faz à frente do Vasco. E para falar um pouco do jogo de hoje, olha, gente, eu não gosto desse lance de ficar contando vitória antes do tempo, não. É um jogo contra uma equipe que está na zona de rebaixamento. O Vasco hoje, né, tem aquela questão da pré-Libertadores ali, é o oitavo colocado. O Vasco está muito bem no Campeonato Brasileiro, enquanto o Vitória passando mal lá na zona da degola, né? Então o técnico Rafael Paiva deve colocar pelo menos uma surpresa em campo, né? Caso do David, que voltou a ser relacionado, treinou bem e deve voltar à equipe titular. Outra bola que eu quero levantar aqui é do Sforza, que está pedindo passagem para jogar no time titular do Vasco. Foi muito bem contra a equipe do Atlético Paranaense aqui no estado de São Januário, jogando bem, dominando ali o meio-campo, principalmente no segundo tempo, ele entrou no segundo tempo. E assim, enquanto o Matheus Carvalho tá ali meio que deixando a desejar um pouco. Mas enfim, escolhas do técnico Ramon Paiva, ó, Rafael Paiva, e vamos aguardar a questão das surpresas no time titular. Dito isso, eu vou passar para vocês aqui o provável time titular do jogo do Vasco de hoje à noite, diante da equipe do Vitória. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, voltando ao time titular, né? Lembrando que o último jogo passado do Vasco, foi o Puma Rodrigues, que fez um golaço, mas o Puma entrou por conta da suspensão do Paulo Henrique, que tomou o terceiro cartão amarelo lá na Copa do Brasil. Aqui é Campeonato Brasileiro, então ele pode jogar. Paulo Henrique na lateral direita. A dupla de zaga, João Vitor e Maicon. Lateral esquerdo, o Lucas Piton. Meio campo com Hugo Moura, Matheus Carvalho ou Juan Forza e Dimitri Payet. No ataque, outra dúvida. Emerson Rodrigues ou David, Ryan e Verrete. Então, assim, é uma equipe boa, é uma equipe compacta essa do Vasco, né? Tá muito boa. Temos que contratar mais um zagueiro. Já já vamos falar sobre reforços aqui. Aguarda aí. Deixa eu passar para vocês aqui também a provável escalação da equipe do Vitória da Bahia, treinada pelo técnico Thiago Carpini, que realmente está passando um sufoco ali, está preocupado, a pressão é grande do lado de lá. Enfim, o Vasco não tem nada a ver com isso. O Vasco vai precisar realmente aproveitar esse mau momento da equipe do Vitória, que deve ir a campo com os seguintes jogadores: Lucas Arcanjo no gol, William Lepo na lateral, Neres e Wagner Leonardo na zaga, Lucas Esteves, lateral esquerdo, meio campo com Luan Santos, Ricardo e Felipe Machado, no ataque Osvaldo e Alejandro, é isso mesmo. Então, assim, eu acho que dá para... O Osvaldo é aquele, né, aquele veterano e tal, é bom jogador, mas já um pouco com a idade um pouco avançada. Então, assim, o João Vitor, o Maicon, dá para marcar e realmente dá para o Vasco fazer um excelente jogo aqui. Bom, gente, vamos falar sobre renovação de contrato. Você deve... Pô, Eduardo, que parada é essa? Olha, o Ryan, ele tem contrato com o Vasco até o 31 de dezembro de 2025. É o final do ano que vem só. Então o Vasco começou ali nos bastidores uma negociação para a renovação de contrato do Ryan. O Vasco não recebeu nenhum tipo de proposta por ele ainda. Acho que o Vasco recebeu, não agradou. O Ryan é uma joia da base do Vasco, merece todo o valor do mundo. E o Vasco está negociando a renovação de contrato, então, do meio atacante Ryan, base do Vasco. Falando sobre contratação também, o GE trouxe a informação importante que a contratação do zagueiro Luan Pérez é uma prioridade no Vasco. Lembrando aqui que a janela fecha amanhã, meia-noite. Amanhã não teremos mais janela, amanhã acaba tudo, acabou o milho, acabou a pipoca. Fato é que o Pedrinho confirmou ontem ao podcast Cruz Maltino, que o Vasco está negociando com 2 jogadores. Um deles, atacante, e o outro deve ser aqui, então, a apuração do GE, o Luan Pérez. Tá certo que o Bahia também quer, o Santos também quer, mas eu acho que leva desvantagem, né? O Santos está na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco está disputando a parte de cima da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, decisão também na Copa do Brasil. Isso deve contar, deve pesar. O salário dele não é baixo, tá? O salário do Luan Pérez hoje é cerca de R$750 mil. Então, o Vasco está tentando um bem bolado aí. Um fato também aqui para finalizar esse comentário, gente. O Pedrinho não é um irresponsável, eu falo sempre isso aqui. Ele não vai fazer loucuras porque é o Vasco, não. Ele não pode, ele tem que pensar no futuro do Vasco. Fizeram isso lá atrás e destruíram com os nossos futuros, né? Aí hoje o Vasco está aí tentando se reerguer, voltar ao normal do Vasco, né? As conquistas, as grandes conquistas do Vasco. Então,
sair, não, ganha quanto? 1 milhão por mês, tá bom, vou pagar. E aí você não tem condições de cumprir contratos. Eu acho isso muito perigoso. Então, tem que colocar os pés no freio, sim. A folha salarial do Vasco é muito, muito alta e é isso, tá? O fato é, o Vasco vai apresentar, sim, reforços nessa janela ainda, porque o Pedrinho não é de papagaiada e também não fica abrindo conversinha fiada para ninguém. Não. O GE apurou, bacana. Gosto do nome do Luan Pérez, eu acho que vai, se chegar no Vasco, vai ajudar bastante. É um excelente zagueiro, um zagueiro da Europa, foi bem no Santos. E é isso. Você que gosta do nome, você que gosta da ideia, deixa o comentário aqui embaixo também. Deixa sempre o like no vídeo, habilite o sino das notificações para todos os vídeos e vamos para cima. Hoje é dia de Vasco, repetindo aqui, você que ainda não colou no canal, cola aqui no canal. É de graça a tua inscrição, é de graça também o teu like. Transmissão hoje, reforçando aqui, eu quero você aqui comigo. Valeu, galera. No mais é isso, um excelente domingo para todos vocês. Deus abençoe, um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.